Você não sofre porque seu chefe é narcisista. Você sofre porque nunca aprendeu a lidar com alguém que transforma o ambiente em um palco onde apenas sua própria imagem importa. Narcisistas não lideram, eles orbitam em torno da própria vaidade, e qualquer pessoa que não compreenda esse jogo acaba esmagada, desgastada ou silenciosamente isolada. Aqui, o erro não é seu esforço, é sua estratégia. Hoje você vai aprender a sobreviver, prosperar e até ascender dentro de um território dominado por alguém imprevisível. E antes de continuarmos, diga nos comentários se você já lidou com um líder assim. Isso me mostra até onde precisamos ir. Para entender a Lei 24 dentro do território de um líder narcisista, você precisa enxergar o que a maioria ignora. O campo de guerra não é o escritório, é a mente dele. Narcisistas vivem dentro de um universo emocional instável, onde cada gesto é interpretado como reverência, ameaça ou abandono. Eles não buscam eficiência, não querem equipes fortes, não desejam resultados extraordinários. Eles querem validação, sempre, constantemente. Uma fome que nunca se sacia. E é justamente essa fome que transforma qualquer ambiente em terreno minado para quem ainda acredita em lógica ou justiça. Tudo em torno de um narcisista é teatro. Ele é o protagonista absoluto, e todos ao redor são figurantes descartáveis. Um elogio pode virar promoção, uma discordância pode virar exílio. Não existe proporção entre causa e consequência. Existe apenas a reação emocional do monarca ferido ou exaltado. E é aqui que a maioria dos ambiciosos tropeça. Eles tentam argumentar, corrigir, enfrentar. Tentam trazer razão a alguém que só responde a estímulos de admiração e ameaça. O erro não está no conteúdo, está no cenário. Quem fala com um narcisista como se falasse com um líder comum desperta um inimigo que não sabe recuar. Observe o comportamento dele. Explosões quando ignorado, sorrisos exagerados quando elogiado, ressentimentos que se acumulam em silêncio, necessidade constante de aprovação de superiores. Tudo isso não é personalidade, é fragilidade mascarada. Uma estrutura emocional tão frágil que qualquer brilho alheio pode ser interpretado como rivalidade. É por isso que você, mesmo sendo competente, pode estar sendo punido, não por falhar, mas por existir de forma que ele percebe como perigosa. E aqui está a verdade incômoda: você nunca enfrentará um narcisista e vencerá. A luta não é vencida pela força, mas pela leitura precisa do inimigo. E quem enxerga a fragilidade por trás da arrogância já começa a possuir uma vantagem que poucos têm. Agora começamos a transitar para a parte mais perigosa da Lei 24. A arte de representar o cortesão perfeito dentro de um território dominado por um líder narcisista. Aqui, força direta não funciona. Argumento lógico não funciona. Transparência absoluta não funciona. O cortesão perfeito é aquele que domina a leitura emocional do ambiente e adapta seu comportamento não para agradar, mas para sobreviver e silenciosamente avançar. O verdadeiro cortesão nunca disputa a luz. Ele entende que o narcisista precisa brilhar, mesmo que a luz seja falsa. Em vez de tentar roubar o foco, ele oferece reflexos controlados, elogios precisos, comentários que reforçam segurança, gestos que alimentam a vaidade certa e apenas na medida estratégica. Não se trata de submissão, trata-se de manipulação estrutural. Você reduz sua percepção como ameaça até se tornar alguém que o narcisista gosta de ter por perto, justamente porque não o confronta, não compete com ele e, acima de tudo, faz sentir melhor. Mas algo ainda mais sofisticado, o cortesão perfeito, ele lembrei-me, muito parecido que não. Ele cria presença, se criar tensão. Ele se move com neutralidade calculada, observa padrões, registra oscilações emocionais, identifica gatilhos de insegurança. Ele sabe quando falar e, mais importante, sabe quando silenciar. Narcisistas não respeitam força, respeitam utilidade. Respeitam quem não exige luz, mas ilumina o caminho deles quando necessário. Ao lidar com um líder instável, seu papel não é mostrar sua competência, é fazer com que ele sinta que sua competência pertence a ele. Quando você entrega resultados, faça-o com a sutileza de quem oferece um presente ao rei. Quando você solucionar um problema, ofereça a explicação de modo a reforçar o instinto dele. Quando você gerar impacto, deixe que ele se sinta parte da vitória. Isso não diminui você, isso apenas mantém você vivo enquanto constrói espaço por baixo da superfície. O cortesão perfeito não é um bajulador, ele é um estrategista invisível. Ele veste um sorriso leve enquanto constrói rotas de poder em silêncio.
Ele sobrevive onde outros desmoronam, porque sabe que o narcisista é previsível, repetitivo e emocionalmente rígido. Quando você entende isso, todo o movimento dele deixa de ser ameaça e passa a ser oportunidade. Repare com atenção, o narcisista procura lealdade, mas teme competição. Quer admiração, mas teme abandono. Exige respeito, mas teme ser exposto. Quem domina esses ciclos domina o ambiente inteiro. Com o tempo, o cortesão perfeito não apenas sobrevive, ele passa a moldar as reações do próprio tirano emocional. E é nesse ponto que a Lei 24 começa a trabalhar a seu favor. Agora você precisa enxergar a face mais cruel da Lei 24, a transgressão. Nada destrói tão rápido um ambicioso quanto a reação instintiva de enfrentar um líder narcisista com honestidade emocional. Muitos profissionais brilhantes caem exatamente aqui, não por incompetência, mas por ingenuidade social. Eles acreditam que a assertividade resolve tudo, que transparência sempre é valorizada, que a verdade corrige comportamentos. Mas diante de um narcisista, a verdade é interpretada como ataque e a assertividade vira insubordinação. Você não está lidando com lógica, está lidando com ego. E egos feridos respondem com violência silenciosa. A tentativa de abrir os olhos de um narcisista é o equivalente psicológico a cutucar um animal selvagem acreditando que ele entende palavras. O narcisista não quer evolução, quer adoração. Não busca correção, busca controle. Quando alguém aponta falhas, ele não vê ajuda, vê ameaça. E como toda criatura movida por insegurança profunda, ele reage para eliminar o desconforto, eliminando quem o causou. Observe os que caíram antes de você. Profissionais talentosos que ousaram contrariar, expor, confrontar ou desafiar. Eles sempre acreditaram que estavam fazendo certo. Mas no jogo do poder, certo é irrelevante. Eficaz é o que importa. Cada gesto de confronto abre uma fissura no relacionamento, e o narcisista transforma essa fissura em justificativa por uma campanha silenciosa de isolamento. Tarefas piores, menos visibilidade, comentários sutis sobre sua dificuldade de interação, reuniões sem convite. A punição nunca é declarada. Ela é orquestrada, e o mais trágico é que a queda não parece queda, parece culpa. A vítima começa a acreditar que realmente errou, que exagerou, que não soube se comunicar. É assim que narcisistas vencem. Quebram a confiança interna antes de quebrar a estrutura externa. Mas existe um erro ainda maior: competir. A tentativa de brilhar mais do que o narcisista é interpretada como rebelião. Eles não permitem rivais no palco, apenas plateia. A competição desperta a sombra mais perigosa do narcisista: o medo paranoico de ser ultrapassado. E quando esse medo surge, nenhum talento salva você. Eles vão minar sua imagem, distorcer suas intenções e destruir sua reputação com um sorriso generoso no rosto. E aqui está a verdade mais incômoda. Um narcisista nunca perdoa quem o envergonha, mesmo que discretamente. Ele guarda ressentimento como arma, e usa essa arma na hora em que você menos espera. A transgressão da Lei 24 não causa derrota imediata. Ela planta a semente da sua futura eliminação. Por isso, sobreviver não começa pelo ataque. Começa pela renúncia calculada do confronto. Chegamos à parte mais prática e mais arriscada da aplicação da Lei 24 diante de um líder narcisista, o Manual de Sobrevivência. Um conjunto de movimentos discretos, quase invisíveis, mas poderosos o suficiente para transformar um ambiente tóxico em terreno fértil para sua ascensão. Aqui, cada gesto importa, cada palavra importa, cada silêncio importa ainda mais. O primeiro passo é simples de entender, mas difícil de executar: desarmar a vaidade dele antes que ela dispare contra você. Narcisistas vivem em estado de alerta, sentindo ameaças onde não existem, enxergando rivais em cada sombra. Um elogio técnico e preciso, não exagerado, não bajulador, mas estratégico, funciona como um sedativo emocional. Ele reduz a percepção de perigo e reconfigura você na mente dele como alguém seguro. O segundo passo é ainda mais delicado: reduzir a sua própria presença como ameaça. Isso não significa ser pequeno, significa ser fluido. Evite confrontos públicos, evite vitórias demasiado visíveis, evite brilhar em momentos em que ele espera ser o centro. Um cortesão inteligente sabe quando ceder à luz e quando recuperá-la por caminhos indiretos. O objetivo é simples: não desperte a defensividade dele. O terceiro passo é o coração da estratégia: tornar-se útil, mas não substituível. Narcisistas valorizam utilidade acima de qualquer outra coisa. Seja a pessoa que resolve problemas silenciosamente, que simplifica processos, que antecipa necessidades.
Mas faça isso com uma leve assinatura invisível, algo que o torne necessário, mas não óbvio. Se você parecer fácil de substituir, ele irá substituí-lo. Se você parecer impossível de substituir, ele irá protegê-lo. O quarto passo é dominar a arma que poucos ousam usar, o controle da narrativa. Não imponha sua visão, ofereça interpretações que reforcem a identidade dele. Faça com que suas soluções pareçam aprimoramentos naturais das ideias dele. Todo narcisista quer ser o autor, não o leitor. Dê a ele a autoria, enquanto você constrói o resultado. E finalmente, o quinto passo: antecipe padrões. Narcisistas são previsíveis. Eles oscilam entre fases de grandeza e insegurança, entre euforia e paranoia. Quando você aprende a identificar esses ciclos, passa a estar sempre 3 movimentos à frente. É isso que transforma um ambiente instável em território conquistado. E agora, aqui vai a verdade que fecha esse manual. Você não precisa vencer um narcisista. Precisa garantir que ele nunca queira lutar contra você. Este é o auge da Lei 24. Se até aqui alguma parte abriu seus olhos, deixe um comentário dizendo qual dessas 5 armas você mais precisa aplicar imediatamente. Isso me mostra o tipo de batalha que você está enfrentando e me ajuda a criar conteúdos ainda mais precisos para você. O cortesão não vence pela força, vence pela lucidez, pela leitura, pelo silêncio calculado. E quando aplicado com precisão, esse manual faz você prosperar onde outros são destruídos. Ignorar a Lei 24 não produz um declínio imediato, produz um colapso lento, silencioso e inevitável. Aqueles que ousam enfrentar um narcisista com sinceridade ingênua acabam apagados das salas onde antes eram necessários. Os que tentam competir com ele são transformados em inimigos, mesmo sem declarar guerra. E os que acreditam que falar a verdade basta, descobrem tarde demais que, diante do ego ferido, a verdade vira sentença. No jogo do poder, a falta de estratégia social não gera apenas derrota. Ela gera invisibilidade, isolamento e, por fim, a eliminação suave, quase indetectável, de quem não compreendeu o terreno em que pisa. Agora, se realmente compreendeste o poder desta lei, responde-me isto: poucos vêm além das aparências. Serás um deles? Escuta a charada que ecoa pelos corredores antigos onde cortesãos caminharam antes de você. Quando o rei governa pelo espelho e não pela razão, 3 figuras se aproximam do trono. A primeira fala a verdade com coragem e perde a cabeça antes do amanhecer. A segunda silencia por medo e permanece viva, porém esquecida, apagada como poeira nas cortinas da corte. A terceira curva-se levemente, oferece um gesto, observa o brilho nos olhos do rei e, sem dizer o que pensa, diz exatamente o que o rei precisa ouvir. Uma delas acende, 2 desaparecem. Diz-me ambicioso: em um reino onde o ego é a lei, qual dessas 3 figuras realmente detém o poder? E qual delas está condenada, mesmo acreditando ser justa? Se quiser uma pista verdadeira, o poder nunca pertence a quem fala demais. Se quiser uma pista falsa, a coragem sempre é recompensada. Escolha com cuidado qual delas você acredita que domina o jogo. E lembre-se, no reino dos narcisistas, até o silêncio tem preço. Escreva sua resposta nos comentários e veremos quem realmente compreendeu a essência oculta da Lei 24. Poucos ousam responder, menos ainda acertam. A resposta certa revela sabedoria, a errada revela fraqueza. Qual você deixará à mostra?